Oi, gente linda, tudo bem com vocês? O meu nome é Kate, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu quero começar essa conversa falando sobre uma coisa que é bem importante para mim e é por isso que eu queria falar sobre isso com vocês. Sabe aquele sonho que tu tem dentro do teu coração há muito tempo, que passa semanas, que passa meses, que passa anos até, e ele continua ali, e que tu tá sempre com ele na cabeça, mas nunca sabe como que vai colocar ele em prática? Eu quero te dizer uma coisa bem importante, tu presta bem atenção no que eu vou te dizer agora, tá? Sonhos não vencem. Sonhos não têm prazo de validade. Então eu quero te dizer que nunca é tarde para te colocar em prática alguma coisa que tu queira muito, que tu sonhe muito, que tu deseje muito. Talvez assim seja uma profissão nova, talvez seja mudar de cidades, mudar de cidade, mudar de estado, sei lá. Não importa qual seja o teu plano mirabolante de vida, eu quero te dizer que sempre é hora para fazer ele acontecer. Sabe que esse nem é um assunto assim que eu ia abordar aqui no meu canal, não tem muito a ver com o tema das coisas que eu gostaria de trazer por aqui. Mas hoje eu tava com isso na minha cabeça e eu pensei muito nisso e parece assim que, sabe assim, no meu coração dizia, faz esse vídeo, tem alguém que precisa desse incentivo, tem alguém que precisa ouvir essa palavra, tem alguém que precisa desse empurrãozinho. E o que eu quero dizer para vocês é que nem sempre a gente recebe esse empurrãozinho, nem sempre a gente recebe esse incentivo em casa ou das pessoas que a gente ama. Às vezes a gente não tem nem coragem de contar para os outros as coisas que a gente tem vontade de fazer, principalmente pelo julgamento alheio. Gente, a gente procrastina muito os nossos sonhos por vergonha do que os outros vão falar, do que os outros vão dizer. Ai, que bobagem que fulano inventou agora, por que ele quer fazer isso? Ou, ai, nossa, essa pessoa já tem tanto de idade, o que ela tá viajando na maionese agora? Por que ela quer mudar de ideia? Por que ela quer fazer coisas diferentes que não tem nada a ver com a vida dela? E, gente, isso é uma bobagem. Sabe por quê? Falando o português bem claro, quando chega a fatura do cartão de crédito na nossa casa, ninguém pergunta se a gente tem o dinheiro para pagar. É verdade ou não é? Então eu quero dizer para vocês assim, é que a gente paralisa muito dos nossos sonhos, paralisa muito das nossas vontades, a gente fica muitas vezes estagnado ali numa situação que a gente nem gosta mais, que nem tem mais a ver com a nossa vida, com os nossos sonhos, com os nossos sentimentos, porque a gente tem medo do julgamento dos outros, do que as pessoas vão falar se a gente mudar de ideia do nada. Só que às vezes a gente está deixando de viver ali na frente um futuro brilhante, fazendo alguma coisa que a gente ame muito, que tenha muito mais a ver com o nosso propósito de vida. E não tem problema nenhum mudar de ideia, a nossa vida é cíclica, não quer dizer que a gente tenha que fazer as mesmas coisas a vida toda. Não quer dizer que a gente tenha que ter a mesma profissão a vida toda. Não quer dizer que a gente tenha que morar na mesma casa a vida toda. E o que eu quero dizer para vocês sobre isso? Eu vou dar um exemplo bem rapidinho, não quero me estender muito nessa conversa porque ela é longa. Depois que eu tive o meu filho, eu ganhei ele com quase 36 anos, tá? Foi em outubro de 2020, bem no ano da pandemia, onde tava assim tudo um caos, tá? Tava tudo um caos. Então, quando chegou ali com 4 meses e meio, mais ou menos, eu tive que voltar a trabalhar, acabou minha licença maternidade, eu tive que voltar ao meu antigo emprego. Só que o que acontece? Naquela situação, eu não tinha ninguém para cuidar do meu filho. Tava tudo fechado, não tinha escola, não tinha creche, não tinha nada. Tava tudo fechado, a gente tava no auge ainda da pandemia. E eu tive que pedir demissão daquele emprego.
Depois de um tempo, eu tava conversando com meu marido em casa e eu disse pra ele assim, eu preciso voltar a trabalhar, o que que eu vou fazer agora? Acho que eu vou fazer um currículo novo e vou começar a mandar para algumas empresas aqui de perto que sejam, né, da mesma função que eu já tenho, da mesma coisa que eu já faço, e vou voltar a trabalhar, quero voltar a trabalhar. Foi aí que o meu marido me disse assim, pra que tu vai voltar para esse emprego que tu nem gosta? Tu nem gosta mais de trabalhar nesse lugar, tu nem vai feliz trabalhar, tu vai de manhã trabalhar pensando no fim do dia. E foi aí que a ficha me caiu completamente, gente. Eu venho de... Naquela época, eu já estava há um pouco mais de 10 anos, eu acho, em torno de 10 anos, trabalhando com comércio exterior. E eu sempre fiz isso a minha vida toda, então eu estava acostumada com aquele trabalho. Eu já trabalhava meio que no automático, sabe? Eu ia porque ganhava dinheiro, né? Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa ganhar dinheiro. Mas não era mais uma profissão que me brilhava os olhos, não era mais, já não tinha mais nada a ver comigo naquela altura do campeonato. E como eu tinha uma criança pequena, eu parei para pensar, vi que meu marido tinha razão e resolvi mudar. Então, naquele momento, eu comecei a pesquisar cursos novos para fazer na faculdade. Gente, eu tinha uma criança de 3 meses, no auge da pandemia, e eu inventei de fazer uma faculdade nova. Naquela situação eu fazia EAD, porque era só o que tinha, né? Era faculdade online, e era um caos completo, porque, pensem comigo, tá? Várias vezes no dia da aula online, no dia da aula que tinha ao vivo, eu assistia a aula dando de mamar. Então eu dava de mamar e ainda tinha que prestar atenção no conteúdo da aula do dia. Foi um pequeno caos, mas graças a Deus deu tudo certo, os anos se passaram, eu me formei em dezembro de 2023. Hoje meu filho vai fazer 5 anos, esse ano ele faz 5 anos, e já faz 1 ano e pouquinho que eu tô formada e eu fiz faculdade de estética, que é uma coisa completamente diferente do que eu fazia anteriormente, que eu trabalhava com comércio exterior. E isso foi muito importante assim para minha vida em vários sentidos, porque me ressignificou, fez eu mudar minha cabeça, meus pensamentos, entender que eu podia fazer outra coisa diferente, que eu podia mudar de ideia, mesmo estando ali com, sei lá, quase... Eu já falei pra vocês, eu tenho 40 anos, eu me formei com 38 para 39, então assim, eu larguei uma carreira de 10 anos de comércio exterior para começar uma outra do zero que nada tinha a ver com aquela que eu já tinha. E assim, foi muito importante, foi muito maravilhoso, porque essa outra carreira que eu tenho agora, essa outra profissão que eu tenho agora, ela me faz muito mais feliz do que a anterior. Eu sou muito grata à minha profissão antiga, tá? Ela me fez conhecer muitas pessoas maravilhosas, ela me trouxe dinheiro. De forma alguma eu quero ser ingrata àquilo que me trouxe sustento até então, mas é o que eu tô dizendo pra vocês, ela já não fazia mais sentido pra mim. E foi muito maravilhoso eu ter mudado de profissão, sabe? Hoje eu me sinto muito mais realizada fazendo o que eu faço do que antes. Então, por que eu tô falando tudo isso? Por que eu tô contando aí uma parte da minha história pra vocês? Que é pra dizer que nunca é tarde pra começar algo novo. E não fiquem com medo do julgamento dos outros, não se paralisem. Não deixem aquele sonho que vocês sempre tiveram para trás. Não deixem esse sonho guardado aí dentro do teu coração. Começa aos poucos e tenta botar em prática alguma coisa que tenha relação com isso que tu quer fazer. Porque assim, como é que fala? O caminho a gente faz andando. Dá o primeiro passo e vai indo. E que as coisas vão começar a se colocar na tua vida, situações vão começar a acontecer, oportunidades vão começar a aparecer, tu vai começar a conhecer pessoas, e é assim que vai, gente. Sabe aquele negócio que as pessoas falam assim, se tiver medo, vai com medo mesmo? Exatamente.
Exatamente. Porque a não ser que tu seja uma pessoa que nasceu em berço de ouro, pro restante das pessoas, tudo é difícil. Tudo tem alguma dificuldade no meio, não tem nada que é fácil, não tem nada que cai do céu, né? Então, faz o teu caminho caminhando. Começa de alguma forma, começa pequeno, começa estudando, começa lendo um livro, começa conhecendo pessoas que estejam inseridas nesse meio que tu também quer estar, ou conheça pessoas que morem naquela cidade onde tu gostaria de morar, enfim. Vai dando o teu jeito, sabe? Vai começando aos poucos, porque com certeza o nosso universo aí vai conspirar para as coisas acontecerem para ti. Então hoje esse é o meu recado, tá? Quero muito que esse sonho que tu tem aí dentro do teu coração se realize. E eu tô fazendo esse vídeo para que em algum momento da minha vida, ou sei lá quando, se passar pela minha cabeça eu desistir de qualquer coisa que eu tenha aqui, que seja também o meu sonho, que eu possa voltar aqui, assistir esse vídeo, para voltar pro prumo e pensar, não, peraí, eu tenho um objetivo, eu tenho um sonho e eu vou realizar ele de alguma forma, porque sonhos não vencem. Tá? Fiquem com isso na cabeça de vocês, sonhos não vencem. E não fiquem com medo do tempo que possa demorar para esse sonho acontecer, para esse objetivo aí que tu tem se concretizar. Porque assim, gente, o tempo passa igual. Se tu fizer qualquer coisa para que esse teu sonho se torne realidade, em algum momento ele vai acontecer. É tipo como a gente fica assim, receoso de começar uma faculdade nova ou um curso novo, quando a gente já tem ali perto dos 40 anos, pensando assim, ai, nossa, mas são 4 anos, mas são 5 anos de estudo. Sei lá, tô dando um exemplo. Se tu não fizer os 4 anos, os 5 anos, eles vão passar igual. Eles vão passar de qualquer jeito, tu estudando ou não, tu praticando alguma coisa que é importante para ti ou não, tu colocando o teu plano em prática ou não, o tempo sempre vai passar de qualquer jeito. Então, o meu recado de hoje é esse. Muito obrigada por terem ficado até aqui comigo. Se essas palavras te serviram para alguma coisa, eu já fico muito feliz. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!